Boa noite, meus irmãos, que possamos neste momento nos sentirmos abraçados e acolhidos neste amor do nosso Pai maior. Falaremos hoje sobre inteligência e instinto, seguindo o Livro dos Espíritos nas questões 71 a 75. E lá na pergunta 71, o Kardec ele indaga aos espíritos: a inteligência é um atributo do princípio vital? Todos lembram aqui sobre o que nós estudamos sobre o princípio vital? Quando falamos de inteligência, logo nos vem à mente os seres pensantes. E o princípio vital está presente em todo organismo vivo, não só nos pensantes, ou seja, as plantas, os animais. E uma planta, por exemplo, ela possui o fluido vital, mas não possui a inteligência. A inteligência e a matéria, elas são independentes. Um corpo, ele é totalmente capaz de viver sem a inteligência, mas a inteligência, ela só é capaz de se manifestar através dos órgãos materiais. Conseguem perceber essa diferença? A inteligência é o que permite aos seres orgânicos a sua individuação, a consciência, e o que permite as relações entre as individualidades e a sua evolução. Dessa forma, podemos distinguir os seres em três classes: os inanimados, que são constituídos apenas de matéria; os animados, que não pensam, mas possuem vitalidade, mas não a inteligência propriamente dita; e os animados pensantes, que além desses atributos também possuem o princípio inteligente que lhes permite pensar. Então Kardec, na questão 72, ele vai nos dizer: qual a fonte da inteligência? E os espíritos respondem que ela vem da inteligência universal. E Kardec ele ainda complementa a pergunta. Ele diz: pode-se dizer então que cada um tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, assim como faz com o princípio vital? E os espíritos eles respondem que não é tão simples assim. O que acontece é porque a inteligência é uma individualidade moral de cada ser, mas que ainda é algo muito além da nossa capacidade de assimilar o entendimento. Muitas coisas ainda não nos são reveladas por essa nossa limitação de compreender certas coisas, percebem? E já na questão 73, nós vamos ler assim: o instinto independe da inteligência? E os espíritos nos esclarecem que os instintos seriam como o princípio da inteligência. É como imaginar um bebê. Ele tem dentro dele a semente da inteligência, mas que ainda ela não está madura o suficiente para desenvolver o seu raciocínio. Assim são os seres que já possuem os instintos, mas ainda não são capazes de pensar. E lá na questão 74, o Kardec vai perguntar se é possível saber onde termina o instinto e onde começa a inteligência. E a resposta é não, mas que são bem distintos os atos que vêm da inteligência e os que vêm do instinto. Vemos muito isso quando somos colocados em perigo, ou precisamos socorrer alguém, que deixamos o raciocínio de lado e seguimos os nossos instintos de sobrevivência. E a pergunta 75 ela é muito interessante. Ela diz assim: é correto dizer que os instintos diminuem à medida que se desenvolve a intelectualidade? Muito interessante, né? E a resposta é que não. O instinto, ele sempre existe. Nós é que tendemos a desprezá-los, tentar sufocar mesmo esses nossos instintos, como se fosse algo totalmente ruim.
mas ele pode sim nos conduzir ao bem, e muitas vezes com mais segurança que a nossa razão, que muitas vezes ela está dispersa, enquanto nos nossos instintos eles nunca dormem. E Kardec ainda complementa: porque nem sempre a razão é infalível? E os espíritos nos respondem que ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo nosso egoísmo. E o instinto, por sua vez, ele não raciocina, ele não possui esse livre-arbítrio, esse titubear no que é certo e no que é errado. Ele sempre vai fazer o que é melhor para nos manter vivos. Dessa forma, nós podemos perceber que quanto mais se aperfeiçoa o ser, mais ele consegue tomar nas mãos as rédeas dos seus instintos e agir com mais segurança, raciocinando em cada ação. Isso por si só nos traz um grande trabalho a ser feito conosco mesmos. Isso nos leva a pensar quais são os instintos que eu ainda permito que tomem conta da minha razão. O que acontece em minha vida, no meu dia a dia, que me faz deixar de lado o raciocínio e agir com puro impulso, sem pensar o que depois eu possa me arrepender? E por fim, pessoal, eu quero deixar aqui uma frase muito interessante do nosso irmão Chico para a nossa reflexão. Quantos séculos de trabalho serão necessários para reparar um instante de insanidade? Vamos pensar nisso. Muito obrigado, meus irmãos, pela sua atenção e fiquem todos com Deus.